Bom, gente, meu nome é Lohana, eu sou enfermeira, eu colei grau ano passado. E aí eu já achava isso de concurso, assim, algo longe, muito fora da realidade, né? A gente vê alguém concursado e fala, nossa, sensacional, incrível, como foi que essa pessoa conseguiu esse milagre? E aí eu comecei pelo IJF, comecei a estudar 3 meses antes. Eu sabia que não era um tempo, assim, adequado, mas precisava dar o primeiro passo, né? E aí já aproveitei que depois do IJF teve o do Leonardo da Vinci. Do IJF eu não cheguei a ficar nem nos classificáveis, né? Faltou pouquinho para chegar nos classificáveis, mas não cheguei a ver meu nome. Aí foi o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci fiquei nos classificáveis, mas eu fiquei muito longe, né? Só consegui ver meu nome, fiquei muito feliz, mas não fiquei, assim, numa posição boa, né? E aí dei um tempinho para descansar mais, assim, a mente, né? Para voltar aquela empolgação e começar a estudar de novo. Então, assim, se for dizer um tempo que foi ali por volta de 1 ano e meio de estudos, né? Mas voltado para a FunSaúde foi realmente desde janeiro. Eu não pensava em outros concursos. Eu pensava, a gente já sabia que ia ter o FunSaúde, né? E não esperar também sair o edital, porque o que a gente escutava? Pode sair a qualquer momento. A previsão era que fosse no primeiro semestre. Então, eu preciso começar com antecedência para poder ter essa base logo para quando sair o edital, focar realmente no que está lá no edital, né? Já vou ter uma base, então vou conseguir fazer esse foco, né? Então, assim, a princípio, como eu estudei com muita antecedência, né? Desde janeiro, então, o que foi que eu pensei? Eu vou começar ali pelo básico do básico do básico. Então, eu comecei ali pela história da saúde. Comecei ali pelo básico do básico. E fui indo devagar, né? Aí, quando foi saindo o edital, quando já estava assim mais próximo, né? Eu tentei ir focando nas coisas assim que iam caindo mais, né? Que a gente escutava que caiam mais assim em concursos e tal. Eu nunca me senti completamente preparada. E eu pensava, meu Deus, isso era quantidade, era período, tempo, tudo. Era uma coisa assim que eu pensava, meu Deus, eu poderia ter estudado mais isso, né? Mas eu não desisti. E voltava. Aquela ali era a oportunidade da minha vida. Então, não tinha que deixar aquilo mexer com a sua cabeça, né? No dia da prova, eu peguei a prova, virei a prova ao contrário e comecei pelas questões específicas. Específica SUS, fiz o intervalo, aí eu fui para português, matemática e atualidades. A ideia principal, na verdade, era começar por matemática, porque eu queria começar pela parte que eu tinha mais facilidade, né? Que eu considerava que eu tinha um pouco mais de facilidade. E, enfim, tava nervosa demais, gente. Como eu passei por 3 fases, né? Digamos assim, eu passei naquela que eu não consegui ficar nem nos classificáveis. Fui também para a fase que eu fiquei nos classificáveis, mas eu fiquei lá longe. E também nessa que eu consegui a aprovação, né? Na primeira fase e tudo mais. A sensação que eu tive quando eu não consegui nem os classificáveis foi tipo, nossa, mas se eu tivesse visto mais isso e isso, talvez eu tivesse conseguido mais aqueles pontinhos para ficar pelo menos nos classificáveis. E aí dá aquela tristeza, porque você não conseguiu, porque você se esforçou, porque você estava estudando e não conseguiu o resultado. Mas não desisti, né? E aí passei pela segunda emoção, que foi de ficar nos classificáveis, mas eu fiquei lá longe. E nos classificáveis, a princípio, assim que eu vi, eu fiquei, nossa, que felicidade, fiquei nos classificáveis, né? Vi meu nome de alguma forma ali. E aquilo eu não vi como um ponto negativo. Ah, mas você não ficou nem perto e você também não ficou na quantidade de vagas. Mas eu vi meu nome ali, então eu via que eu estava subindo degraus, entendeu? Eu estava conseguindo desenvolver. Então eu pensei, pode ser que o próximo já seja o da aprovação. Então, continue estudando. Eu acho que você não desistir, você vai passar por muitos. Mas vai chegar um momento que você vai conseguir. Gente, não vai ser em vão. Tudo que você está estudando não vai ser em vão. Não vai. Você vai ter aquela recompensa, eu tenho certeza. Se você se esforçar, você vai conseguir. Não vai ser em vão. Eu digo que a minha aprovação foi eu e minha mãe. Enquanto eu estava estudando, minha mãe estava orando. Então, assim, na sua fé, no que você crê, saiba que é muito importante, né? Então, a minha mãe foi essencial. Ela orava, ela nem me dizia que ela orava para que eu ficasse no primeiro lugar. Então, quando eu passei, né, que eu vi meu nome lá em primeiro lugar, que eu nem acreditei,
tava lá minha mãe dizendo, Lohana, você não sabia, mas eu orava para Deus pelo primeiro lugar. E eu consegui o primeiro. Então, assim, se também não foi mérito dela, da oração dela e de Deus agindo. Boa noite, minha gente! Meus pequenos gafanhotos, que saudade de vocês, né? Que momento especial essa nossa live aí para você, enfermeiro e enfermeira que está nesse processo de preparação para a seleção do ISGH. Muito bem, são exatamente 20 horas, né? Nessa sexta-feira marota. Você que está aí do outro lado, né? Que está participando aí dessa live, sabe que a sua recompensa chegará, né? Você sabe que todo mundo sextou, mas tu não sextarás, porque tu és concurseiro e até passar, né, ó, não pare até se orgulhar. Suas cestas serão assim, regadas, né, de muito conhecimento, de muito aprendizado. E eu espero, né, que esse momento seja assim bem proveitoso para você, né, com muita satisfação, com muita alegria que eu estou aqui, né, compartilhando a sua aprovação futura, né? Então não esqueça de me chamar para o churrasco. Faz um tempinho que eu não como carne, né? E aí eu gostaria, né, de ser aí uma convidada no seu churrasco de aprovação. Então farei votos, né, de que todos vocês sejam bem-sucedidos aí nesse próximo certame, né, organizado pela Banca Consuplan, tá? E que está aí pertinho, né? Está batendo as portas de vocês. Então essa nossa live aqui vai trazer um tema bem especial, tá? Que é um tema que a tia Tina ama de paixão, né? Que é processo e teorias de enfermagem. Então vamos ver aqui, né, algumas questões, tá? Que inclusive, pessoal, essa live, tá? Eu trouxe questões autorais, né? Trouxe muita questão que eu elaborei, mas em cima de questões da Banca Consuplan, tá certo? Então, vocês vão se deparar aí, né, com a resolução de questões bem amplas, tá? Porque eu tentei aí unir o melhor dos dois mundos da banca, então, questões de nível um pouco mais baixo, né? Aquele nível mais básico, até questões, né, com nível um pouquinho maior. Lembrando, tá, que a Banca Consuplan, como eu disse para vocês, ela tem um perfil muito parecido com a Banca FGV. Então, quem fez recentemente aí o concurso para a FunSaúde está ali com aquela teoria, tá, fresquinha na cabeça, com certeza vai se deparar aí com um padrão de questão muito semelhante, tá? Então, fica ligado que, inclusive, pessoal, até as questões, os assuntos de determinadas questões, né, o foco é muito parecido com o da FGV. Então, resgatar aí um pouquinho desse conteúdo, resolver muita questão até o dia da prova, tá certo? E, claro, anotar as dicas aqui dessa nossa live, né? Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Foi preparado aí com muito carinho, com muita dedicação, tá bom? Então, vamos começar, pessoal, né? Sem mais delongas. Deixa eu desaparecer aqui. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as etapas do processo de enfermagem. Então, é super importante que você vá para a sua prova sabendo a resolução 358 de 2009 de cabo a rabo, de frente para trás e de trás para frente. Resoluçãozinha pequena, tá? Mas que com certeza, pessoal, a leitura é obrigatória e te garantirá uma questão, tá certo? Então, você tendo toda a certeza aí da resolução, tá? Fazendo aí assinalando, né, os principais pontos, não tem como você não se beneficiar, né, com uma questãozinha certa, uma ou duas, tá bom? Então, minha gente, esse esquema traz para você, tá, as etapas do processo de enfermagem que, segundo a resolução COFEN número 358 de 2009, né, o processo de enfermagem ele é composto por 5 etapas, tá?
interdependentes, recorrentes, interrelacionadas. Então, esse mantra, tá? Quem já participa aqui, né, das preparações comigo sabe que ele também é obrigatório. E essas etapas, pessoal, elas são, tá? Elas são nominadas ou são intituladas segundo a Resolução 358 de 2009, tá certo? Ela tem os títulos, né? Ela tem os seus nomes padronizados, porém, algumas questões, tá certo? Podem trazer o comando lá sem amarrar a Resolução 358, e aí eu posso ter os sinônimos, né, para cada um dos nomes das etapas. O que é importante você saber? Amarre sempre a resolução, independente de qualquer coisa. Os nomes, né, os sinônimos, você lembra depois, mas sempre tente memorizar amarrado à resolução, tá bom? Então, qual é a primeira etapa? É a coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. Dica importante: além de saber os nomes amarrados à resolução, saiba a descrição ou a definição de cada uma dessas etapas. Marque os termos-chave, tá? Eu já coloquei aqui nesse esquema, certo? Para vocês, os termos também já grifados, pontos importantes, inclusive para direcionar lá a resolução da sua questão, tá bom? Então, nessa primeira etapa, eu considero a coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem como um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a família ou coletividade humana, e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Quais são, pessoal, os sinônimos, né, segundo outras literaturas, que eu posso chamar essa etapa de coleta de dados ou histórico de enfermagem? Posso chamar de etapa de levantamento de dados, posso chamar de etapa de anamnese mais exame físico, ou entrevista mais exame físico, ou ainda etapa de investigação, tá? O que é essencial que você saiba em termos da descrição dessa etapa? Auxílio de métodos e técnicas variadas que têm por finalidade a obtenção de informações. Lembrar que são informações de natureza objetiva e subjetiva. A subjetiva por meio da entrevista, né, que deve ser realizada primeiro, dados coletados de preferência do paciente, né, que é a minha fonte primária de preferência, e os objetivos, que é o exame físico, que procede, tá, à coleta de dados, que pode ser feita por entrevista, um roteiro guiado, um questionário, perguntas fechadas, um roteiro, né, com perguntas abertas, fechadas. Então, vai depender da instituição, mas que possa coletar o máximo de informações, tá, para que eu prossiga com o meu processo de enfermagem, que vai passar então para a segunda etapa, que é chamada de diagnóstico de enfermagem, tá certo? Essa etapa do levantamento, pessoal, né, essa etapa do diagnóstico, ela consiste no processo de interpretação e agrupamento dos dados que foram coletados na etapa anterior. E aí essa etapa vai exigir, tá certo, uma tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, e que constituem a base, tá, para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, o que é que ele quer dizer para você? Que você, nessa fase, vai juntar essas informações da primeira fase, vai elencar quais são as necessidades e ou potencialidades desse paciente. Lembrar que na etapa de diagnóstico de enfermagem, pessoal, é necessária a tomada de decisão, tá? Então, além de você identificar os problemas,
você também deverá elencar estes problemas de acordo com a prioridade de resolução. Se você encontrar 20 diagnósticos, a depender da situação clínica do paciente, tempo de internação, dos recursos que você tem, você não vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Mas o que é que você pode fazer? Estabelecer metas, tá? Em curto, médio e longo prazo. Colocar as prioridades de diagnóstico, certo? Então é muito importante que nessa etapa o enfermeiro ele coloque todo o vigor no raciocínio clínico, no pensamento crítico, tá certo? E essa etapa, inclusive, ela é uma etapa exclusiva, tá? Do enfermeiro, privativa, certo? Então, somente o enfermeiro pode levantar o diagnóstico de enfermagem. O que é que eu utilizo, professora, nessa etapa? Você vai utilizar as taxonomias diagnósticas. O que a gente tem aqui na nossa prática, tá certo? Disponível, são os diagnósticos da North American Nurse Diagnosis Association, que é a nossa querida NANDA Internacional, certo? E nós temos também os diagnósticos que são fornecidos pela CIP, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, que, diga-se de passagem, a CIP, além dos diagnósticos, né, ela também trabalha com as intervenções e os resultados esperados, só que dentro da sua própria classificação, tá certo? Quando eu escolho trabalhar com a NANDA, eu vou ter que me valer das outras taxonomias, tá? Para complementar a minha terceira etapa, pessoal, que é a etapa do planejamento de enfermagem. Que aí eu vou complementar essa etapa com NOC e NIC, se eu fizer o uso da NANDA. Professor, e que etapa é esta de planejamento? É exatamente a etapa, pessoal, que eu vou prescrever os meus cuidados. Então, por isso que os sinônimos em outras literaturas pode ser a etapa de prescrição de enfermagem ou plano de cuidados de enfermagem, certo? Então, a etapa de planejamento vai o quê? Determinar os resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde e doença que foram identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem, ou seja, a etapa anterior. Então, na etapa de planejamento de enfermagem, pessoal, eu vou me valer da chamada tríade taxonômica, começando pelos diagnósticos da NANDA Internacional, seguidos da classificação de resultados de enfermagem, que é a NOC, ou os resultados esperados, ou ainda esse O que vem de outcomes. Eita, que letrinha feia, pessoal. Peraí. Olha a caligrafia. Outcomes, tá? Certo? E a NIC, classificação das intervenções de enfermagem, que o I, né, bem parecido de intervention, ou das intervenções, tá certo? Então, nessa etapa, eu vou usar a chamada tríade taxonômica. Depois, lembrando também, pessoal, tanto a segunda quanto a terceira etapas são privativas do enfermeiro, tá? Professora, mas eu vi em algum ponto, em algum lugar eu li que a etapa do planejamento de enfermagem, o técnico e ou o auxiliar, eles poderiam assistir o enfermeiro nessa etapa. Pode? Pode. Porém, quem vai selecionar as ações, quem vai determinar os resultados, quem vai eleger os diagnósticos prioritários, será o enfermeiro. Então, ele pode coletar aí algumas dicas, algumas sugestões, mas cabe a ele introduzir ou não na sua prescrição, tá certo? Então, ele pode assistir, porém, ele não pode executar essa etapa propriamente, tá bom? Então, ela é privativa do enfermeiro. Etapas 2 e 3, tá? A etapa de implementação, pessoal, é exatamente a etapa de execução. É quando eu vou realizar as ações ou as intervenções de enfermagem que foram determinadas na etapa anterior.
Na fase de implementação, eu posso delegar os cuidados, né, de acordo com a competência, né, o nível de formação de cada membro da equipe, tá bom? E por fim, pessoal, a resolução traz a quinta etapa como a etapa de avaliação de enfermagem. Mas se você observar, né, essa etapa, pessoal, ela corta todo o processo de enfermagem, né? Ela perpassa, desculpe, quase que eu me engasgo. Ela perpassa todo o processo de enfermagem, tá certo? Essa etapa de avaliação, pessoal, ela começa desde a hora que eu faço a entrevista com o paciente. Então, esse processo de avaliação, ele é contínuo, tá? Apesar de ser elencado como o quinto, mas ele está sempre acontecendo. Então, a avaliação de enfermagem aqui, ele define como um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, o que é que ele quer dizer aqui, pessoal? Eu vou ver se o planejamento que eu fiz está dando certo ou se eu preciso alterar, ou se eu preciso fazer alguma adaptação para que a evolução do meu paciente seja a melhor possível, tá bom? Então, pode ser que eu faça um levantamento aí de diagnósticos no período da manhã e à noite o paciente apresente outra necessidade. Aí eu vou esperar eu resolver os problemas para depois trabalhar esse. Não, é dinâmico, é um processo que não para, tá bom? Por isso que a avaliação, né, ela faz essa flecha aqui durante todo o processo, tá bom? Ela atravessa. E aí eu venho com uma questãozinha bem padrão da Consulplan, né? Tia Tina que elaborou, mas para você só começar a esquentar aí as turbinas, tá certo? Resolução COFEM número 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Aqui é aquela definiçãozinha, né, aquela caracterização da resolução 358. Segundo a portaria, não, pessoal, perdão. Segundo a resolução, tá? Mil perdões. Segundo a resolução, o processo de enfermagem nem se organiza assim, não. Organiza-se ou se organiza, tira esse se aqui também. Ixi, Maria Titina parece que não sabe mais nem escrever. Em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, apresentadas corretamente na seguinte sequência. Pessoal, essa questãozinha típica de memorização. Então, você já sabe, ó. Primeira etapa, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. Então, ó, no item A ele fala planejamento de enfermagem, você já pode cancelar esse item. Vamos lá para o item B, item C, item D. Beleza. Segunda etapa, meus amores, diagnóstico de enfermagem. Opa! Primeiro, ó, vamos seguir aqui. No segundo do item B, ok. Segunda do item C, ok. Segunda do item D, planejamento, não. Esse item já pode sair. Opa, ficamos entre B e C. Já facilita muito a nossa vida. Terceira etapa, meus amores. Planejamento de enfermagem. Item B, traz corretamente. Item C, opa. Item C diz que é a avaliação de enfermagem. Avaliação, pessoal, é a quinta etapa, né? Segundo a resolução. Então, você já tem aí a sua resposta, ó. Quarta etapa, implementação, confere, né? E quinta etapa, avaliação de enfermagem, confere também. Difícil, meus amores? De jeito nenhum, né? Você tá sabido, você tá sabida, vai marcar aí o item B como correto. Vamos passar para a próxima questão. Questãozinha bate-bola, jogo rápido, né? Lembra que eu falei para vocês? Memorizem, tá? A descrição das etapas.
Essa questãozinha, né, foi elaborada por mim, foi modificada, eu fiz só outra abordagem, mas a banca Consulplan trouxe uma igualzinha, só envolvendo outra etapa, para você ver como ela pede que você tenha conhecimento, tá certo? Dessa caracterização. Então, a seguinte definição: determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem, refere-se à etapa de tarará, tarará, trazida pela resolução número 358 de 2009 do COFEM. Pessoal, quando ele fala determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas, tarará, tarará, que foram identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. O que é que ele traz aqui, pessoal? Aquele segredinho que eu disse para vocês. A tríade taxonômica. Nanda, Nock e Nick, tá? Nanda, Nock e Nick, nesta ordem, tá? A ordem conta, tá, meus amores? Nanda, Nock e Nick, que é a etapa de quê? Planejamento, ok? Qual é o item que meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota vai marcar? Ó, item D, tá certo? Item D de din-din, din-din gourmet, tá? De ovo maltine, que eu estou com fome. Na hora dessa, né, minha gente? Mas valerá o nosso esforço, valerá toda a nossa dedicação, tenho certeza, tá? Aí, pessoal, mais uma questãozinha, ó, bate bola, jogo rápido, que você também não vai errar se ela vier, né, na sua banca. Leia o trecho abaixo e marque o item correspondente aos termos que preenchem corretamente as lacunas. Conforme a resolução número 358 de 2009 do COFEM, ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o tarará, tarará, acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a tarará, tarará, a serem realizadas face a essas respostas. Pessoal, cabe-lhe privativamente o que, pessoal? Ó, o que é que ele quer? O diagnóstico. Certo? Etapa 2, acerca das respostas, bem como ao quê? O que é que ele quer? As ações ou intervenções a serem realizadas. Que serão o que, pessoal? Serão as intervenções ou ações da fase do planejamento, certo? Opa, deixa eu sair aqui do meio. E aí você já sabe que são as duas etapas privativas do enfermeiro, ó. Então, item C, diagnóstico de enfermagem, prescrição das ações ou intervenções de enfermagem. Tranquilo, meus amores. Vamos para frente que atrás vem gente. Mais uma questãozinha sobre a resolução 358 de 2009. Tia Tina elaborou porque, pessoal, veio muita questão nesse padrão na banca Consulplan, tá certo? E aí, mesclando um pouquinho sobre outros pontos da resolução, tá? Então, vamos trabalhar ela aqui com todo carinho. O processo de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Meus amores, calei. Vocês acham que esse item está correto? Muito, muito, muito cuidado, tá? Ele traz aqui, ó, definição de processo de enfermagem, né? Tá bem bonitinho. Mas olha o dedinho, cuidado. Na resolução, essa é a definição desse segundo item, ó, pessoal, de sistematização da assistência de enfermagem. Então,
A sistematização é que vai organizar o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Se você for bem maroto, né, bem marota, você vai notar que ele diz assim, o processo de enfermagem, ele vai repetir. Mas se você não tiver muito conhecimento da resolução, você pode se confundir um pouquinho nesse item, tá? E ao inverso, o processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Então, o que foi que aconteceu nessa questão? Ele inverteu as definições, tá? Então, muito cuidado, meus amores, estudem essa partezinha com muito cuidado, com muito afinco, tá? Então, os 2 primeiros itens são falsos. O processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça a base para avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Perfeito, meus amores. Quando ele fala aqui de suporte teórico, ele está falando nas taxonomias, tá? NANDA, NOC, NIC, CIP, certo? Taxonomias que vão padronizar a linguagem, tá certo? E também, meus amores, nas teorias de enfermagem, que nós vamos já trabalhar aqui uma questãozinha, né, bem legal para você saber aí as teoristas que são mais cobradas nos concursos, tá? E basicamente pela nossa banca também. Então, esse item corretíssimo, tá? No próximo, a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, pois os registros de enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constituem um único documento que relata todas as ações de enfermagem junto ao paciente. Perfeito, pessoal! Isso aqui é a importância, né, do registro, tanto para melhorar a comunicação, assim como também para respaldar o profissional, né, comprovando que esses cuidados eles foram devidamente prestados, tá certo? Então, itens, né, os 2 primeiros itens incorretos e os 2 últimos verdadeiros. Aqui eu trouxe só uma chamadinha, tá? Para você fixar aí a definição de sistematização da assistência de enfermagem e de processo de enfermagem. Lembrando, pessoal, da analogia do guarda-chuvinha, tá? Que eu sempre gosto de trazer nas aulas. Lembrar que a sistematização vai ser o guarda-chuva maior. Não sei desenhar mais um guarda-chuva. Quando eu era criança eu sabia bem direitinho, né? O guarda-chuva feio. E o processo de enfermagem vai ser o guarda-chuvinha menor, tá certo? E vai estar coberto pela SAI, tá bom? SAI e PE, tá certo? Vamos seguindo, meus amores. Quinta questão. Banca com suplano. Agora vocês vão observar aqui como é que a banca gosta de cobrar a parte de diagnósticos de enfermagem. Então, os diagnósticos da NANDA são construídos por meio de um sistema multiaxial, que consiste em eixos, nos quais os componentes são combinados para tornar os diagnósticos substancialmente iguais na forma. O que é que ele quer dizer aqui, pessoal? A padronização da linguagem, tá certo? Da linguagem dos diagnósticos. Então, a gente vai começar bem devagarzinho, vendo aqui bem uma resposta bem bateu, marcou, de quantos eixos eu tenho na NANDA. Então, pessoal, receitinha de bolo, ó, não tem para onde correr. 7 eixos, tá? E aí, os eixos quais são? Com foco diagnóstico, certo? Com o com o sujeito diagnóstico, então pode ser pessoa, o indivíduo, família ou coletividade. O julgamento, que é o eixo 3, que é o qualificador do diagnóstico, então padrão de sono e repouso alterado, né? O qualificador pode ser alterado, prejudicado, certo? O eixo localização, tá? O quinto eixo idade
O sexto eixo tempo, por exemplo, dor crônica, dor aguda. Aqui, por exemplo, na idade, risco de queda na criança e o estado do diagnóstico, tá? E aí nós temos os diagnósticos com foco no problema, os diagnósticos de risco e os diagnósticos de promoção da saúde, tá? E aí, pessoal, outra coisa que a banca Consulplan também gosta de cobrar, os registros de enfermagem, anotações, tá? Então vamos para uma questãozinha aqui que tá lá no artigo 6º da Resolução 358 de 2009, lá no finalzinho. As anotações de enfermagem se diferenciam do registro de evolução de enfermagem. Em relação ao registro da evolução, é correto afirmar que, pessoal, questãozinha clássica, tá? Quer que você saiba a diferença entre o que é anotação e o que é evolução de enfermagem. Então, pessoal, as evoluções são mais elaboradas, são privativas do enfermeiro, elas são mais pensadas criticamente, né, quando são anotadas, nesse caso, ou quando são redigidas, vou até mudar o termo para não confundir. Então, a evolução, ela tem uma redação mais rebuscada, mais organizada, porque esses dados, eles são mais, assim, criticamente analisados, tá? Então, a anotação, certo? Ela já vai ser o quê? Refere-se a um momento, contém mais dados pontuais e é elaborada por toda a equipe. Então, tanto o profissional enfermeiro quanto o técnico e o auxiliar, eles podem fazer anotações. Porém, somente a evolução é que pode ser realizada pelo enfermeiro, tá? Então, como eu falei, ela vai registrar a reflexão e a análise de dados. São dados mais elaborados, tá? Mais processados e contextualizados. Inclusive, eu deixo a dica, tá? Para os meus queridos gafanhotos desse documento do COFEN, né? Que é o Guia de Recomendações para Registros de Enfermagem no Prontuário do Paciente e outros documentos de enfermagem. E aí eu trago essa dica, né? Aqui para você depois guardar com muito carinho. Diferença entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem, tá joia? Vamos seguindo, pessoal. Mais uma questãozinha sobre anotações de enfermagem. O Banca Consulplan gosta. As diretrizes precisão, concisão, eficácia, atualização, organização e confidencialidade são destacadas por Potter como importantes e que devem ser seguidas para se certificar de que as informações relacionadas aos cuidados prestados ao paciente sejam comunicadas correta e integralmente. A diretriz concisão se define em, pessoal, ele quer essa característica, tá certo? Quando eu digo que alguma coisa é concisa, pessoal, eu quero dizer que ela é o quê? Ela é objetiva, ela é resumida, mas ela é clara, certo? Ela me dá mais rapidez, ela me dá, tá certo? Uma forma mais assimilada de passar essas informações, tá certo? Então, vamos aqui no item A. Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. Pessoal, quando eu falo de informações completas e pertinentes para a continuidade, a gente vai já ver a que se refere, tá certo? Essa informação. No item B, fornecer as informações reais e essenciais em uma anotação. Uma anotação curta e bem redigida é mais facilmente assimilada do que uma longa e irrelevante, ou seja, uma informação concisa, tá? Pode marcar aí o seu item B como item correto, tá? Vou voltar aqui. A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atrasos no atendimento ao paciente. As decisões e condutas sobre a assistência e os cuidados de um paciente são baseadas em informações atuais, ó. Aí ele fala da atualização, minha gente.
E no entender, a informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados. Além disso, é imprescindível fazer a distinção se a informação registrada foi observada no paciente ou relatada por ele. Usar a grafia correta, bem como somente abreviações e símbolos aceitos pela instituição, de modo a garantir a interpretação precisa e adequada da informação. Eita, questãozinha boa, né, pessoal? Gente, ó, aqui eu trago para vocês, tá certo? Vou deixar para vocês darem uma olhadinha em casa, com muito carinho, com mais calma, tá certo? Outro momento que vocês, né, estiverem assistindo a live, tá? Quando for pegar aí o material para fazer uma revisão, os conceitos, né? Concisão, eficácia, atualização, organização e confidencialidade, tá certo? E fazer aí né, comparar com os itens da questão, tá bom? Então, lembrando, né, do seu gabarito letra B, que fala sobre a concisão dessas informações. E aí, meus amores, eu venho para essa parte super importante, tá, da nossa live, que são as teorias de enfermagem, tá? As teorias, pessoal, são bem cobradas, tá certo? Eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês, tá? A gente vai trabalhar uma questão, mas nesse quadro, tá, está o suprassumo das teoristas, do nome da teoria de enfermagem e dos princípios teóricos. Então, aquela palavra-chave, aquela ideia mais central que você precisa associar à sua teorista e, claro, marcar corretamente a sua questão. E aí, eu vou pedir que você coloque, né, algumas marcações carinhosas em algumas teoristas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela nossa primeira teorista, né? Nosso ícone Florence Nightingale, tá? Que propôs aí a chamada teoria ambientalista, que tem como princípio teórico, né, fazer com que o papel do enfermeiro seja aquele de proporcionar as condições adequadas no entorno do ambiente para que a natureza restabeleça a saúde, né, para que o processo de saúde e doença ele seja rompido, tá certo, naquela parte, né, da morbidade. E aí ela trabalha muito com os princípios de higiene, né, da higiene do ambiente, tá, da iluminação, da separação, por exemplo, também, né, dos doentes, né, pela gravidade de doenças, pelos perfis. Então, nossa primeira teorista que trabalha a parte do ambiente. Então, asterisco na Florence. Hildegard Peplau, que fala sobre as teorias das relações interpessoais, tá? Principalmente relacionamento terapêutico entre enfermeiro e paciente, para que se consiga, né, restabelecer também a saúde. Então, ela trabalha com foco nas relações interpessoais. Virginia Henderson, tá? Peplau cai, Virginia também. Pessoal, Virginia Henderson trabalha com a teoria das necessidades fundamentais. E aí, qual é a dica que a tia Tina dá para você? O papel do enfermeiro é ajudar o paciente a ganhar a independência o mais rápido possível, tá? E fazendo, né, no caso, o enfermeiro, com que o paciente coloque em prática as 14 necessidades fundamentais. Viu o número 14? Lembra de Virginia Henderson, tá? Peio Abdelá não cai muito, que ela traz aí a teoria dos 21 problemas de enfermagem de Abdela, tá? Mayra Levine, teoria holística da enfermagem, também não cai muito, tá? Mas lembre pelo menos o nome da teoria dela, teoria holística da enfermagem. Então, lembrar que o homem ele é um todo dinâmico e que está em constante interação com o ambiente que vive. Depois eu tenho Martha Rogers, que trabalha a teoria do ser humano unitário ou modelo conceitual do homem, tá? Trabalha na perspectiva de que o indivíduo é um todo unificado, indivisível e totalmente integrado ao ambiente. Pessoal, até parece um pouquinho, né? São duas teorias de natureza holística, tanto a de Mayra quanto a de Martha, tá?
Inclusive, elas começam com M, então até pode gerar alguma pequena confusão, né? Na hora de memorizar, mas ainda bem que são teorias que não caem muito. Depois a gente vem para uma das que assim aparece com mais frequência, tá, nas provas, que é a de Dorothea Oren, ou a famosa teoria do autocuidado. E não se engane, pequeno gafanhoto, tenha assim, seja muito esperto nessa parte, que a teoria do autocuidado ela é formada ainda de 3 teorias, que é a teoria do autocuidado, teoria do déficit do autocuidado e a teoria do sistema de enfermagem. Então, ela tem esses 3 componentes e muitas bancas, tá, cobram quais são esses componentes da teoria do autocuidado, da UNA, tá certo? Então, fique esperto, fica esperta e não deixa de memorizar aí essas 3 teorias, tá bom? Depois a gente tem a teoria de Imogen King, que é a teoria do alcance de metas, tá? Essa teoria do alcance de metas é o quê? O enfermeiro ele vai trabalhar num plano terapêutico junto ao paciente com metas aí em curto, médio e longo prazo, tá? Madeleine Leiningen cai bastante, pessoal, que é a teoria da diversidade e universalidade do cuidado cultural ou teoria transcultural do cuidado, que aí, né, Leiningen vai trabalhar na perspectiva, né, do cuidado de enfermagem com ênfase nas diferentes culturas, tá? Observar como é que é o processo de saúde e doença nos diversos âmbitos culturais. Depois nós temos Callista Roy, que traz um modelo, né, teórico, que é o modelo de adaptação, tá? Então, adaptação, lembre sempre de Roy. Jean Watson, que traz a teoria do cuidado transpessoal. Aqui ela já também vem numa pegada bem holística, tá? Cuidado para não confundir com a teoria das relações interpessoais de Peplau, certo? Jean Watson é transpessoal. Depois nós temos Wanda Horta. Pessoal, Wanda Horta também é muito cobrada, porque ela é o ícone, né, do processo de enfermagem no Brasil, 1979. Então, ela publicou inclusive um livro, né, que é o processo de enfermagem, e ela é considerada também a primeira teorista brasileira, tá? Que ela colocou lá, né, em termos mais concretos, essa parte da teoria das necessidades humanas básicas, que foi uma teoria baseada, né, fundamentada na pirâmide de Maslow, que é aquela conhecida, né, pirâmide das necessidades humanas, tá? E por fim, né, também marque um asterisco aí na nossa querida Wanda Horta. E depois nós temos a Catarine Cocalba, que vem com a teoria do conforto, tá certo? E aí trabalha na perspectiva de que o enfermeiro ele pode prover conforto ao paciente nos âmbitos físico, psicoemocional, social e ambiental. Tá joia? Então, dadas essas dicas, pessoal, vamos resolver aqui uma questãozinha, ó, legal. Não é da banca Consuplan, mas é uma questão muito boa para a gente rememorar aqui um pouquinho, tá? Então, sobre metodologia da assistência de enfermagem, várias teorias foram escritas para subsidiar o processo científico da enfermagem ao longo de sua história, desde Florence Nightingale até os dias atuais. Nessa perspectiva, marque a alternativa correta em relação aos pressupostos teóricos na ciência da enfermagem. Então, o que é que ele quer de você nessa questão? Que você faça a associação, tá? No item A, Wanda Horta, teoria das necessidades humanas básicas, é considerada uma proposição conceitual para fundamentar a prática de enfermagem e projetos de sistematização da assistência em unidades de saúde no Brasil. Pessoal, esse item está lindo! Já é nossa resposta, tá? Vamos discutir um pouquinho os outros itens, tá? No item B, Wanda Horta trabalha a questão do autocuidado como conceito para a enfermagem quando publicou sua proposta em 1965 sobre o desenvolvimento do processo de enfermagem em Ottawa. Opa! Pessoal, quem trabalha com autocuidado, meus amores, é nossa querida Dorothea Oren.
tá? Então você já pode cancelar aí esse item. No item C, Madeleine Lainigen, teoria da adaptação, cujo foco principal é melhorar o enfrentamento de problemas de saúde humana. Meus amores, Madeleine Lainigen trabalha com, né, já falei para vocês, a teoria transcultural do cuidado, certo? É só lembrar que a Lainigen fala sobre cultura, transcultural, certo? Quem vai trabalhar a perspectiva da adaptação é Callista Roy, tá? Que traz o modelo de adaptação de Roy, tá bom? Então, esse item B... Opa, desculpa, esse item C está incorreto também, tá? No item D, Beth Newman, teoria da universalidade, propõe 14 componentes no atendimento básico de enfermagem, afirmando que o atendimento do indivíduo deverá ser pautado nas condições sociais. Pessoal, acabamos de ver que quem propõe 14 componentes, né, as 14 necessidades, é Virginia Henderson, tá bom? Então, o item D também está incorreto. E no item E, Beth Newman, teoria do ser humano unitário. Pessoal, ó, vamos voltar aqui, ó. Teoria do ser humano unitário, ó. Martha Rogers, tá? Não é Beth Newman. Com habilidades e técnicas avançadas, baseadas no ambiente e nas necessidades humanas básicas. Pessoal, aqui ele fez uma salada de frutas. Ela era uma brasileira que viveu no Rio de Janeiro junto à escola Ana Nery. Então, pessoal, item incorreto também, tá? Vocês vão marcar, né, como resposta o item A, né, que foi o item mais perfeitinho. E aí, pessoal, vamos fechar aqui, tá, a nossa live com uma questão super especial, né, que é só para a gente ver a parte do exame físico, né, que é a parte da coleta de dados, que é um padrão, tá certo? Que a banca Consulplan gosta muito de cobrar. Só para fechar aqui essa nossa live e que você anote aí dicas super importantes, né, super valiosas, tá? A banca Consulplan gosta de cobrar essa parte de coleta de dados, de avaliação e de exame físico, pessoal, principalmente com foco em algumas coisas. Então, anote aí, exame cardiovascular e exame respiratório. Lembrar da fisiopatologia de algumas doenças que são mais comuns. Então, no caso das doenças cardiovasculares, lembrar aí da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, o edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, tá? E nos acometimentos respiratórios, pneumonia, asma. E lembrar também quais são as fugas, né, do padrão de normalidade no exame físico dessas condições, tá certo? Então, parte de exame cardíaco, né, cardiovascular, lembrar de pulso, quais são as alterações, quais são os valores considerados normais. No caso da parte respiratória, quais são os ruídos adventícios, tá? Então, essas dicas aí são importantes, principalmente na etapa de coleta de dados, tá certo? Então, anota aí, lembrando, né, como eu já falei no começo dessa live, padrão FGV, muito parecido com essas questões. Então, se você tá com conteúdo fresquinho aí da prova, né, do nosso último certame, do nosso último concurso, não deixa, né, de pegar lá o seu material e retomar essas questões, tá bom? Então, para a gente fechar esse nosso momento, vamos aqui resolver essa questãozinha bate-bola, jogo rápido. Dentre as ações do enfermeiro está a realização do exame físico, que se torna essencial para contemplar a primeira etapa do processo de enfermagem através do histórico de enfermagem. Assinale a alternativa correta acerca do exame físico. Então, princípios básicos, tá? E retomando aqui alguns pontos relacionados aos sistemas. Então, no item A, as etapas propedêuticas do exame físico são ausculta, palpação, percussão e inspeção. Pessoal, tá corretíssimo, já é a nossa resposta, mas aí você pode treinar, professora, será que esse negócio não tá bagunçado? Cuidado com o comando da questão, tá, pessoal?
ele só está dizendo que as etapas propedêuticas do exame físico são essas. Mas ele não está dizendo na ordem X, na ordem Y. Ele está mencionando. Agora, você sabe que no exame físico geral, primeiro a inspeção, depois a palpação, depois a percussão e, por último, a ausculta. Se for exame físico do abdômen, que é a nossa exceção, essa ordem ela vai ser qual, pessoal? Primeiro a inspeção, seguido da ausculta. Depois eu tenho a palpação e, por fim, a percussão. Tá certo? Então, guarda aí essa dica especial. No item B, a escala de Coma de Glasgow serve para avaliar a resposta neurológica de pacientes sedados, sendo 10 pontos a pontuação máxima a ser atingida pelo paciente. Não, pessoal, são o quê? 15 pontos, né? Escala de Coma de Glasgow. No item C, dentre as alterações urinárias a serem investigadas, é importante reconhecer as alterações como a oligúria, a poliúria e polaciúria, que significam, respectivamente, aumento do volume urinário, diminuição do volume urinário e aumento da frequência urinária. Pessoal, volume urinário aumento é a poliúria, certo? Polaciúria, aumento da frequência, e oligúria, diminuição do volume, tá? No item D, na ausculta pulmonal, os sibilos são tipos de sons nítidos e descontínuos, semelhantes ao friccionar de cabelos. Pessoal, sibilo não, tá? O que é nítido e descontínuo, parecido com fricção do cabelo? São as crepitações, tá? Então, os sibilos já são parecidos com os assobios, né? Aquele sonzinho que geralmente é audível ao fim da expiração. E muitas vezes não é necessário nem o uso do estetoscópio, tá? E no item E, na ausculta cardíaca, a primeira bulha B1 corresponde ao momento da diástole, que é o som advindo do fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Ela é seguida de um pequeno silêncio, ejeção, menor que o período sistólico, marcado pela segunda bulha B2. Pessoal, a primeira bulha é sístole, tá? Cuidado, tá? Fechamento das válvulas atrioventriculares, tá bom? Então, B1 sístole, B2 diástole. Tá joia, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota? E aí, pessoal, vou finalizando, né, essa live aqui, super legal com vocês. Agradeço a sua atenção, né, a sua participação em plena sexta-feira à noite, né? Mas eu sei, né, que você está focado e que com certeza aí terá os seus frutos valiosos colhidos futuramente, tá bom? Te desejo toda a sorte, todo o foco, né, nessa preparação, tá? E, claro, não esqueça de me chamar para o churrasco quando sair aí o resultado, tá joia? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!